Sabedoria, está no ar o Cara Tapa. Maurício deixou o microfone ligado no meu ponto, obviamente, como sempre, né? Mas hoje o assunto é sério, eu estou aqui, vou até me policiar aqui para não... Sem risadinha hoje, que hoje o assunto é sério. Estou com uma amiga ucraniana que mora no Brasil e que vai nos contar tudo sobre a guerra na Ucrânia. O nome dela não tem tanta graça quanto eu achei que teria, é Oksana, eu achei que lá tinha uma outra pronúncia, mas Oksana, muito prazer. Prazer todo meu. É Oksana mesmo aqui e lá, né? Sim. Poxa, mas coisa sem graça, cara. Tinha que ter um sotaque assim, mais, né? Não, mas tem... Assim, a família tem um jeito de chamar, todo mundo tem um jeito de chamar, é bem diferente. Como é que se chama lá? Por exemplo, a minha mãe, ela gostava de me chamar Ksiushenka ou Ksiusha. É completamente diferente. Mas o que é isso? É o meu nome, porque o meu nome... Sim. Acabei de perguntar se a pronúncia era a mesma, você falou que era a mesma, agora tu me mete o nome desse. Não, porque isso daí é carinhosamente. Isso é carinhosamente que tem diferença. Ou pode ser também Oksanotka, sabe? É bem diferente. Não, Como é que é teu nome mesmo, assim? Oksana, O-K-S-A-N-A. Tá, e aí, como é que a tua mãe te chama? Mais carinhosamente, Ksiusha ou Ksiushenka. A minha mãe me chamava de Ksiushenka. Que seria tipo o quê? Uma Paquita da Xuxa? Não. Não. E eu, quando não conseguia falar, quando alguém perguntava como é que eu me chamava, eu sempre repetia como a minha mãe. Só que eu não conseguia falar Ksiushenka, eu falava Siúcia. Eu me chamo Siúcia. Assim. Xuxa. Não tem nada a ver. Queria falar nada, fiquei quieto, mas... Não. Tô achando que tem uma ligação de Paquita com essa história. Oksana, obrigado por ter vindo. Sei que você é uma ativista no meio desse problema todo aí da Ucrânia. Você tem explicado para muita gente nas redes sociais o que está acontecendo. Mostrado do outro lado, você está há 8 anos aqui no Brasil, portanto... Mais de 8 anos, assim. Mais já? Mais. Você está 8 no Rio? Sim, assim, mais de 8 anos. Eu cheguei aqui, foi em 2019. 19? É. Não, 2019 foi agora. Não, desculpa. Peraí, 2000... Ai, agora eu até esqueci. Ah, mas tá um tempo aqui. Tá, enfim, já português tô bem mais pra de 8 caramba, anos, já. tá ótimo. Você já decidiu qual time você vai torcer aqui? Não, eu não gosto de futebol. Não precisa gostar de futebol pra torcer pra um time aqui. Não. É uma obrigação. Quando você assim, nasce, tem que ter um nome e um time. Mas tem um São Paulo. De São Paulo. Eu adorei ela! Vamos ser amigo! Minha best friend da Ucrânia. Esquece. Chegou no Brasil, já entendeu quem é que manda na porra toda aqui, né? Já botou a hierarquia no lugar e pronto, escolheu São Paulo. É isso. São Paulo. É o meu também, obviamente. Estamos no mesmo lado. Oksana, eu tenho uma primeira pergunta pra você, que é a minha parte. Sim. Que é, tudo que você vai me dizer aqui é uma aula porque eu não sei, tá? Eu não tenho nada pra te... Eu tenho só pra ouvir, porque eu realmente não sei, ainda mais vindo de uma pessoa que é de lá e que estuda sobre isso, que sabe sobre isso como você. A única parte que eu posso te perguntar é assim, eu tenho meus receios, que eu falo isso em todas as áreas, não é novidade pra ninguém, eu tenho sempre receio com o que a imprensa fala, porque eu, por conhecer, por ver, eu sei como é que trabalha, não acho que aquilo é muito correto e quando se fala fora, quando viajo para fora do Brasil, eu percebo um método muito escroto, que é assim, a imprensa de Estados Unidos. Como é que ela noticia o que está acontecendo no Brasil? Ela liga uma emissora aqui no Brasil e tal, ela ouve e replica, como verdade. Eu falo, peraí, mas se tu pegou uma emissora enviesada, e aí? Depende de quem que você vai pegar para ouvir, porque a gente sabe como é que é. Sim. E aqui no Brasil, evidentemente, a gente está ouvindo as coisas sobre a guerra, dá para confiar? Então, é um ponto muito interessante, porque, na verdade, o que acontece? A máquina de desinformação russa, ela está trabalhando a todo vapor. E ela é conhecida desde a União Soviética, então ela é muito forte. Você pode ver que no mundo inteiro existem vários jornais russos, como aqui também no Rio está presente. Tem a Sputnik, tem RIA Novosti, tem TASS, tem vários jornais russos. Então, o que acontece? Eles trabalham assim, muito forte a propaganda russa. Então, quando eu vejo alguns especialistas fazendo análise em cima da guerra sobre a Ucrânia, a base é sempre russa, propaganda russa. Então, infelizmente, eu não vejo alguém procurando especialistas ucranianos. Se você vê uma entrevista, você vai ver, muitos russos são convidados. Porque o fulano falou, mas e os ucranianos? Alguém pergunta aos ucranianos, geralmente, você vê assim, mas a Rússia decidiu isso, mas a Rússia quer fazer paz, tá? E a parte da Ucrânia? Alguém perguntou? Alguém perguntou o que o povo ucraniano quer, o que o povo ucraniano pensa sobre isso? Não, você só vê tudo em cima das narrativas russas construído. Então, eu acho que não é bem
confiável. Mesmo com o mundo se colocando razoavelmente contra a Rússia? Mesmo. Porque eu vejo... Porque a desinformação russa é muito forte. Porque eu vejo manifestações desde quando começou a guerra, algumas das quais, inclusive, eu até discordei, vamos boicotar então tudo que é da Rússia até parar a guerra. E aí, quando isso chegou em atletas, eu discordei, porque eu falei, porra, mas o cara não tem nada a ver com isso. Coitado do rapaz, treinou lá 4 anos pra chegar na Olimpíada, lá nos Estados Unidos, o cara nem mora na Rússia, de repente chegar lá, então você não vai participar da Olimpíada porque o seu presidente resolveu invadir. Aí eu não concordei muito, mas entendo a pressão para que acabe e tal. Mas, no geral, eu acho que tá todo mundo contra a Rússia, né, para parar a guerra. Mas, de fato, a gente não tem escutado muito a versão da história de como isso aconteceu, como isso chegou lá. E eu sei que você tem uma linha do tempo legal para explicar isso. Então, eu quero te deixar super à vontade de você explicar isso pra gente. Um ponto interessante que você falou sobre atletas, né? Atletas, você fala assim, tadinho deles. E eu não acho já por esse lado, porque a maioria deles apoia a agressão russa na Ucrânia. Mas não, os que apoiam, eu concordo então, assim, com você. Eu acho que sim, tem que ter uma pressão, porque a gente tem que acabar com essa agressão. E se a gente não fazer pressão, então como é que a gente acaba? Não, eu sei, é que tem gente que não tem nada a ver, que tem gente que é contra, né? Sim, mas o que essas pessoas fazem? Isso que eu pergunto. Sim. Por exemplo, eu tô toda hora postando, falando sobre a guerra, explicando, fazendo minha parte. E essas pessoas que falam que são contra, o que elas fazem? Você não vê uma postagem que é contra a guerra muito? Eles não falam muito sobre isso. O cara que é russo, por exemplo? Eu acho que sim, deveria fazer, porque se eles unirem as forças, é muito melhor. Não, mas isoladamente, por exemplo, tem um piloto de Fórmula 1, Nikita Mazepin, por exemplo, né? Ele era Rússia lá, patrocinador russo, né, que botou ele lá. Começou a guerra na Rússia, ele perdeu emprego na Fórmula 1. Ele pode, porque assim, eu não sei a situação russa desse tipo de ameaça, ele pode aparecer lá na televisão e falar, não, eu sou contra, e voltar para o país dele? Ele deve falar. Eu sei que é perigoso, eu sei que eles ficam presos, mas eles devem falar. Na Ucrânia, o povo está sendo massacrado, as crianças estão sendo estrupadas, mulheres. A atrocidade que os soldados russos estão fazendo não tem cabimento. Sim. Se as pessoas vissem as fotos e os relatos... Eu, no início da guerra, eu não conseguia nem falar quando eu via. Eu ficava no hospital vivendo, porque eu estava passando mal de tanta atrocidade. Então, assim, se nós falamos, se nós estamos lutando pela nossa liberdade, pela liberdade que o povo ucraniano está lutando, pelo nosso terra, por que os russos não podem fazer também isso? Contra o ditador deles. Por que eles não podem lutar? É isso que eu estou perguntando, porque eu não sei qual é o nível de violência interna. Estão morrendo pessoas, entendeu? Estão entregando as vidas para lutar pela liberdade. E na Rússia não pode, porque vai receber 15 anos de prisão. Mas é isso que eu estou te perguntando. Ele vai pagar. Se um atleta falar isso, ele vai ser preso. Sim. Meu Deus, gente. Vai. Mas se eles se unissem... Aí sim. E tem que unir. Se os maiores se ele tem a voz, né, como atleta, então imagina quantos seguidores ele tem. Vamos começar. Sem dúvida, se os maiores se unissem. Se ele começar a influenciar essas pessoas, mostrando a verdade. E sabe o que é mais impressionante? É que existe pessoas russas que moram fora do país, têm acesso à informação, sabem o que acontece e continuam apoiando a agressão russa, continuam apoiando o ditador russo. Isso não tem explicação. Você diria para mim que é apoio ou que é medo? Não, apoio mesmo. Apoio. Mentalidade russa. Concordar com aquilo? Sim, concordar. Jesus, eu sempre achei que eles não falavam nada por medo, não por concordar. Mas tem gente que não concorda, assim, a maioria concorda. A maioria concorda? Sim. Se você fizer uma pesquisa lá na Rússia, eles concordam com a invasão à Ucrânia, porradaria... Sim, concordam. Não todo mundo, não vou falar que todo mundo, mas sim, concordam. Porque esse pensamento imperialista, entendeu? A Rússia é a maior, todo mundo deve à Rússia, porque a Rússia ganhou a Segunda Guerra Mundial, sendo que a Rússia nunca ganhou nenhuma guerra sozinha, sempre com a ajuda dos aliados. Então, assim, não existe que, assim, na história que a Rússia ganhou uma coisa sozinha, sempre foi com a ajuda dos aliados. Então, assim, a gente vai olhando como a Rússia é sozinha. Ela fraca. Até o próprio Putin fala que para você destruir a Rússia, tem que ser de dentro para fora. Porque o que a Rússia é? É 21 república dentro da Rússia. Que cada república tem sua própria língua, suas próprias tradições, sua própria cultura, sua própria religião dentro da Rússia. Sabe? Então, assim, eu acho que tem que olhar bem mais fundo. Entendi. E de onde que vem isso na tua visão? Essa semana eu vi até um cara contar uma história, que eu não sei o que é verdade e o que não é, que os Estados Unidos sufocaram economicamente a Ucrânia durante anos para que isso acontecesse, porque eu falei, gente, mas
Não, isso tudo é propaganda eu falei, russa. gente, peraí, já chegou nos Estados Unidos? Calma aí. Não. É tudo propaganda russa. É mentira. Porque a Ucrânia, na verdade, o que acontece? Em 2014, antes a gente tinha um presidente que era Viktor Yanukovych, né? Primeiro foi, assim, o que acontece? Esse presidente, ele era colocado pela Rússia. Tá? Ele é o fantoche russo. Então, assim, a gente queria assinar... o presidente Viktor Yushchenko, ele tinha preparado tudo para a Ucrânia entrar para a União Europeia. Documentos para fazer associação à União Europeia e já primeiros passos para a gente fazer. Porque isso era vontade do povo ucraniano. Porque o governo nos representa na Ucrânia, tá? É vontade do povo. Porque sempre falam-se do político. Porque o Zelensky quer. Porque o fulano, porque... Não. O povo ucraniano quer. Colocam isso na cabeça. O povo ucraniano quer. Se pergunta ao povo ucraniano, ele vai te responder: se eu quero fazer parte da União Europeia. Eu não quero fazer parte da Rússia. Entendi. E até hoje eu pergunto, quando eu ligo, por exemplo, para a Ucrânia, eu falo com os meus amigos, com meus familiares, falo assim: e aí, mudou alguma coisa? Vocês querem parar a guerra? Vocês acham melhor a gente mesmo? Não, Oksana, a gente não vai ficar de joelhos perante a Rússia. A gente não vai andar com passaporte russo. Jamais, a gente vai lutar até o último momento. Então, assim, quando entra esse fantoche, né, o Viktor Yanukovych, a Ucrânia vira um caos. Porque, além de ele não querer assinar acordo com a associação, né, a União Europeia, ele também faz acordo com a Rússia de prolongar a estadia da base militar russa na Crimeia até 2047, que na verdade já estava para acabar. Em 2017, a base militar russa tinha que sair da Crimeia, que essa base, ela ficou, depois que caiu a União Soviética, ela ficou lá, então se fizeram um acordo para ela ficar até 2017 e depois ela tinha que sair. Só que ele refez esse acordo também, ele fez um acordo, isso é um acordo de Kharkiv, que a Rússia e a Ucrânia iam construir uma ponte no Estreito do Kerch, que ligaria a Crimeia com a Rússia, que o povo também não queria. Né? Então, isso tudo, o povo começa a ver que o presidente não está fazendo... Além disso, esse presidente, ele era mafioso. Máfia. Coisa boa, gente. E ele era de qual região? De Donetsk. Aquela toda região é dele. Então, Donbass, né, que a gente fala, que você provavelmente já escutou falar, Donbass. Mas não sei identificar. Seria bom colocar um mapa para a gente identificar. Então, deixa eu ver se eu acho no meu iPad aqui o mapa da Rússia, vai. Da Ucrânia, né? Desculpa. Não, mas que tinha que pegar tudo para eu entender sim. o entorno. Não, que eu quero entender o entorno todo, entendeu? Sim. Para ela me explicar, porque de cabeça... ele era dessa região. Então, assim, ele começou também a trazer para o parlamento os bandidos, as pessoas que não têm... O parlamento? Ele levou os bandidos? Sim. E o que aconteceu? O que a Ucrânia virou? Conhecemos um cara assim aqui também. Um poder absoluto. Ele tinha tudo na mão. Então, ele fazia o que queria, ele construiu um monte de palácio para ele tinha um helicóptero mais caro do mundo. Isso aqui dá? Não, né? Não, porque a Ucrânia quase não dá nem para ver. Tá pequeno. Deixa eu ver. Aqui, acho que no Google Maps é mais fácil, né? Porque esse aí, pelo menos, eu manipulo. Sim. Aqui, me mostra aí onde você quer deixar aí. Aí eu viro pra câmera. Então, vamos pra cá. Aqui, ó. Donetsk, no caso, aqui, ó. Tá vendo? Lugansk, Donetsk, essa parte aqui que chama-se Donbass, que a Rússia, no caso, invadiu em 2014, né? Depois de invadir a Crimeia, né? Anexou a Crimeia e depois ela anexou essas duas regiões. Então, Donetsk é a parte da onde que o Viktor Yanukovych era, entendeu? E ele deixa eu ver se a câmera pega aqui para eu conseguir. Consegue? Não, né? Não. Mas enfim, é do lado, tá, gente? Basicamente isso. É do lado. Tem a Rússia, aí tem esse lugar que você falou, como é que você falou o nome? Donbass, e aí vem a Ucrânia aqui. Sim, a Ucrânia, a parte da Ucrânia. É uma sequência aqui. Então, ele começou a fazer muita coisa errada. Por exemplo, quando os políticos iam para o trabalho, às vezes passava na rua e você tinha que abrir caminho, como se fosse para a ambulância. E se você não abrisse, eles paravam o seu carro, saía um segurança do político, batia na sua janela, quebrava seu carro, podia te ameaçar com a arma. Ou seja, ficou poder absoluto total. Os juízes faziam o que queriam, todo mundo fazia o que queria na Ucrânia. Não tinha regra. E, por exemplo, você tem o seu negócio, né? Aí chegava para você uma pessoa que queria seu negócio e falou assim, a partir de hoje você me paga 50%. Milícia, isso. Aí você fala assim, como assim 50%? Sim. Eu não vou pagar. Então, eu vou pegar tudo para mim.
E para quem você vai recorrer? Não tem juiz, não tem ninguém que vai te defender. Porque o cara era E dono isso começava a oprimir o povo cada vez mais e mais e mais. E aí, quando já esses acordos também não foram assinados, aí o povo sai e tem essa revolução que é a primeira do Euromaidan, né, que muita gente fala assim, Maidan, na verdade também é errado a palavra, porque Maidan, palavra em ucraniano, significa praça. Então, às vezes você vê jornalista falando assim, como se fosse falando assim, Maidan, praça, entendeu? Praça, praça. Porque Maidan é praça em ucraniano, ela tem nome, que é independência, mas chamaram Euromaidan por causa que não foi assinado esse acordo da Associação da Ucrânia à União Europeia, né? E depois eles tentaram expulsar o povo da Praça da Independência, né? O Viktor Yanukovych, ele tentava expulsar à força, com polícia, com... O próprio povo dele? Sim, expulsando para acabar com manifestações, porque isso não poderia acontecer. E ele contratou snipers para atirar. Começaram a atirar. Mataram mais de 100 pessoas. Como manifestantes. Assim, sim, tem vários vídeos, você pode procurar e ver. E tem inclusive um documentário chamado... presidente... Sim, tem tem um filme chamado Winter on Fire, em Netflix, que você pode assistir para ver. É muito legal esse documentário, para você conhecer um pouco mais sobre esses acontecimentos. Tanto que o nome hoje desses 100 pessoas que morreram, 100 celestiais. Nebesnia Sotnia, que hoje em dia a gente lembra deles. E imagina, naquela época, então, a gente está nessa revolução, né? O povo está tentando, né, mudar. Todas as instituições ruíram, então, assim, a Ucrânia está um caos, o exército estava muito fraco e a Rússia resolve invadir, porque ela estava vendo que ela ia perder, né, a Crimeia, a base militar. Então, ela invade a Crimeia, sendo que ela não fala que foram soldados dela, ela fala assim que não tem nada a ver, que ela não invadiu. Tanto que a gente começou a brincar, falar assim, nossa, então? O IT, 33 mil ITs chegaram, a gente até falava isso. Com certeza estão lá? Sim, ITs. E ela invade a Crimeia, anexa a Crimeia, e não satisfeita com isso, né, porque o nosso presidente, ela falou que não ia, esse presidente, o Viktor Yanukovych, aceitar, a Rússia falava que não ia aceitar, não ia ajudar, eles mandam um helicóptero para buscar ele e o filho dele. Sim, eles vão para a Rússia e, claro, não satisfeito com isso, ele fala assim, peraí, mas eu vou perder também parte da Ucrânia, eu tenho meu litorado aqui em Donetsk, Lugansk, eu quero essa parte para mim também. E aí o Putin também resolve ajudar ele. E aí cria lá o grupo Wagner, que são neonazistas, né? É um grupo que ajuda a tomar essa parte do Donbass, que até então não existia separatistas. E a Rússia começa, como não tem também na fronteira controle, começa a importar os russos para fazer várias manifestações de propaganda. Aqui são russos que moram na Crimeia. Aqui em Donbass também são russos. Vamos defender nosso povo. Ou seja, começa a criar uma propaganda que está defendendo o povo, porque até então não existia nem separatistas, a gente não escutava sobre isso, a Ucrânia estava ótima. Você está me dizendo que a Rússia tem uma rede de informações que ela manipula as notícias do mundo, ela manipula a visão que as pessoas têm das coisas através de um teatro. Sim, sim. Isso você pode ver claramente agora durante a guerra. Quando o exército russo entra em Kherson, que é a região do sul da Ucrânia, você pode ver o povo ucraniano sai na rua com bandeira ucraniana gritando Kherson é Ucrânia, com bandeiras na frente dos blindados, na frente dos soldados armados, gritando. Passando algum tempo, a Rússia consegue dominar essa região, né, que hoje em dia está ocupada, e começa a fazer outra propaganda. Eles fizeram um referêndum lá dentro, falando que quase 99% da população é a favor de anexação do Kherson à Rússia. Como você me explica isso? Você tem vídeos anteriormente mostrando o povo. E assim, e não só isso. Os russos até, inclusive, tiravam as bandeiras da Ucrânia, botavam a russa, à noite o povo ia lá, tirava a bandeira russa, colocava a ucraniana. É sempre assim, ó, o povo está lutando lá dentro. A Ucrânia não consegue se libertar, né, de fato, né? Ela consegue virar um país, ter a sua bandeira toda, mas ela, de fato, ela não tem a total liberdade que ela quer. E o povo está lutando por isso. Está lutando pela liberdade e o Putin resolveu que agora... Porque a gente é um país independente e soberano. Cabe ao meu povo escolher, fazer escolhas, entendeu? Se a gente quer fazer parte da OTAN, se a gente quer fazer parte da União Europeia, com quem a gente quer. E as pessoas não entendem isso, as pessoas não perguntam isso. Por isso que eu falo, você já perguntou ao povo ucraniano o que o povo ucraniano quer, realmente? Porque todo mundo fala assim, porque isso é Zelensky, porque isso, aquilo. Por quê? Por causa da propaganda russa.
que muita gente está influenciada pela propaganda russa. Ou seja, são doutrinados, não conseguem enxergar o que tem por trás. E hoje em dia também as pessoas parecem que têm preguiça de pesquisar, né? Se aprofundar no assunto. As fontes são tantas que dá até... Eu acho que as pessoas desistiram, na verdade, para te falar. Eu tenho essa impressão que as pessoas desistiram, que a pessoa fala assim, olha, se eu procurar, e toda vez que vem um convidado aqui, que eu vou falar sobre a vida dele, né, não do seu caso, como você está contando uma coisa muito relevante, eu pesquiso sobre a vida do cara. E eu encontro a mesma informação dada 3 vezes diferente. Eu falo, mas o que eu confio em qual? São 3 veículos grandes. Aí você fala, sim. Mas aí eu não sei o que... Aí eu tenho que perguntar pro cara, fala, desculpa, é que eu li isso a seu respeito, eu não sei, porque... É difícil hoje em dia, né? É difícil você confiar, porque a gente sabe que as emissoras, os veículos, sites e tal, tem seu viés, tem a sua vontade editorial por trás e tal. Sim, mas eu não falo nem pelos veículos assim de imprensa, eu tô falando pela história. Você fazer uma linha de tempo, sabe? Você pesquisar, você estudar um pouco, se aprofundando, vendo, vai tirar próprias conclusões também. Sim. Que vale a pena, sabe? Não tô falando, vai lá no jornal X, lê e pronto, tá, aquilo é verdade. Toda a imprensa faz manipulação, isso é fato. Mas eu estou falando para você estudar, ter conhecimento além da imprensa. A história, a geografia, acordos internacionais. Você recomenda que, além desse documentário que você falou, desse filme, você tem alguma outra recomendação legal para quem quiser saber mais sobre isso? Sim, eu acho que seria interessante procurar um pouco mais a história. Mas no quê? Você tem algum filme, algum documentário legal que você indica? Em português, hoje em dia está um pouco difícil, mas eu vou tentar pesquisar, depois eu passo para vocês. Bota no teu Instagram. Aliás, fala o seu Instagram para o pessoal seguir. Sim, meu Instagram é Aksyunia Moon, Oksana Gumena. É muito difícil. Rodrigo, tu consegue botar isso aqui na edição, aqui embaixo na tela? Por favor. Aksyunia Moon oficial. Sim, por favor. Porque é muito difícil. Mas, assim, existe pouco conteúdo em português. Por isso que eu faço esse trabalho de traduzir as notícias de russo, de ucraniano para português, para trazer mais fontes para as pessoas terem um pouco mais conhecimento. Não ficar ouvindo Mas, assim, exatamente. E cabe a cada um tirar suas próprias conclusões. Não precisa ir por mim. Eu não estou falando, não, acredite em mim. Jamais. Eu estou contando o que é, tá? Cabe a você acreditar ou não e pesquisar também. Sim. A gente sempre tem que duvidar e ir pesquisar. Por isso que eu falo, é muito importante as pessoas entender política, história, geografia, economia, como funciona. E também estudar sobre acordos internacionais. Se você tiver isso tudo na sua cabeça, você consegue tirar próprias conclusões e ver quem está errado e quem está certo. Cadê esse presidente agora? Está na Rússia. E a Rússia agora quer colocar ele ela reconhece ele como o único legítimo presidente da Ucrânia e quer colocar ele de volta no poder, tirando os Zelensky. O cara tá lá no inimigo agora? Sim, porque ele é fantoche. Porque ele é fantoche. Agora ele assumiu que ele era fantoche, porque... Sim, claro. Não era pra ele estar lá, né? Sim, ele tá lá. Gente, que cara de pau. Ele tá lá. Ele, desde aquela época que ele saiu, que buscaram ele tá lá com a família dele, sim. Ele tá lá na Rússia. Qual que é a população da Ucrânia? Qual é a população da Ucrânia hoje? Tamanho da população? 45 milhões. É bastante gente para se dominar, né? Sim. É pior do que eu imaginava, do que você está falando. Quando isso começou, a gente entendeu que podia ser uma coisa curta. Muita gente disse que não. E a gente, na época, já falou, será que isso vai ser? Não, isso vai se arrastar por anos. E a gente está começando a ver um apoio de até envio de armas para a Ucrânia para se defender e tal. Pergunta meio delicada, mas você acha esse apoio genuíno ou político? Então, o que acontece? Antes dessa invasão acontecer, os países bálticos e a Polônia já avisavam. O mundo inteiro já falava sobre isso. Inclusive, junto com a Ucrânia, falava, olha, o Putin vai invadir, o Putin não vai parar. Porque anteriormente o Putin já invadiu outros países. A Ucrânia não foi a primeira e não será a última se deixar ele prosseguir com o plano dele. Então, assim, já avisavam, já falavam que seria. Então, e foi o primeiro país que deu apoio à Ucrânia, foi a Polônia e os países bálticos. Porque eles sabem o que é Rússia. Porque a Polônia foi massacrada pela Rússia 22 vezes na história. Foi invadida pela Rússia, massacrada. 22 vezes? 22 vezes Polônia. Pergunta ao polonês se ele gosta de russo. Os países bálticos, que é Letônia, Lituânia, Estônia, fazia parte da União Soviética. Tô achando até a gente um vizinho mais agradável agora. Aí eu te pergunto, por que então se era tão legal a Rússia, por que esses países saíram e estão fazendo parte hoje em dia da União Europeia, da OTAN? Por que eles correram logo para essa aliança da OTAN? A Rússia é tão legal. Sim, não faz sentido.
É isso que eu falo. Quando você começa a questionar também o que você estuda, o que você vê, você vai vendo. E aí você acha que tem um viés político, por exemplo, Interesse todo mundo tem. da Rússia, União Soviética, uma galera mais à esquerda, né, ligada mais a esse pessoal, né? Você acha que tem ali também por trás disso o interesse político do tipo, não, vamos deixar aqui meio que numa boa para não ficar ruim, porque é do nosso lado, não vamos mostrar a verdade. Por exemplo, recentemente o Lula foi lá conversar com o Putin e saiu uma notícia aqui no Brasil que eu não entendo, você pode até me desmentir, mas na minha cabeça ela só pode ser uma piada, né? O mundo inteiro tentando resolver uma guerra, de repente aparece o Lula, justo quem, não, o Lula vai resolver a guerra. É sério isso? Não vai, porque como ele vai resolver uma guerra, como ele está propondo, porque no jornal saiu que ele estava propondo uma paz, né? Um acordo de paz e que o Zelensky aceitou, que é o presidente atual da Ucrânia. Sendo que ele nunca conversou com o presidente ucraniano, só conversa com o russo. Que paz é esse? É para fazer tudo a favor da Rússia? O que ele quer? Que a Ucrânia cede os territórios ocupados? Porque isso é o que a Rússia quer. Que deixam em paz esses territórios porque a Rússia quer sair como vencedora disso. Ele não falou com o presidente da Rússia? Da Ucrânia? Não. Então como é que ele vai fazer uma... Como é que vai funcionar esse acordo de paz? Não vai? Peraí, gente, eu tô chegando à conclusão aqui. Será possível que o Lula tá mentindo? Não. Surpreso. Surpreso? Não ri, Rodrigo. Eu tô surpreso. Porque aquilo que eu falei anteriormente, eu comentei contigo que... Lembra, eu falei que tinha uma proposta, depois você vê que eu fiz até um vídeo, ele não tá muito legal, mas assim, eu explico direitinho lá qual foi o acordo que a Ucrânia propôs em março do ano passado para acabar com a guerra, que foi o encontro dos representantes... Dá uma resumida para mim, o que eles ofereceram? Assim, a Ucrânia pediu que os países entrem como garantiadores, só que não é igual como foi no acordo de Budapeste de 94, né, que a Ucrânia abriu a mão das armas nucleares. Sabe mais ou menos desse acordo? Me lembro muito vagamente. Então, era o acordo de 94, que a Ucrânia assinou de memorando de Budapeste de não proliferação de armas nucleares. Nesse acordo, a Grã-Bretanha, Estados Unidos e a Rússia entra como países garantiadores de, se no caso o território da Ucrânia for invadido, eles protegem, entendeu? A Ucrânia abre mão do seu arsenal nuclear, porque na época a Ucrânia era a terceira potência nuclear do mundo, ou segunda, se não me engano. Sim, bem forte era o arsenal. A Ucrânia abriu a mão, porque também, por outro lado, se ela não abrisse, ela seria punida, isolada internacionalmente. Sim, é quase que uma... Então, assim, aí eu falo, a Ucrânia faz um acordo desse, ou seja, imagina, a gente tem, vamos supor, um grupo, né, de amigos, aí chego pra você e falo assim, então, a partir de hoje você não precisa andar armado, eu vou te proteger, você entrega suas armas, eu vou te proteger, aí eu vou invado sua casa, seu território. É isso que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, resumindo. Isso que ela fez. Então, aí eu pergunto, a partir desse momento, os acordos internacionais funcionam? Porque nem a Grã-Bretanha defendeu, falando que estão mandando as coisas lá, mas... Sim, estão mandando, mas eles demoraram para mandar. Era para defender. Então, a Ucrânia agora, quando ela faz proposta, ela quer que os países entram como garantiadores e ratificam dentro dos seus parlamentos. Ratificado tem que ser esse acordo. Que se, no caso, a Ucrânia for invadida, aí eles têm 24 horas para defender a Ucrânia, mandar tudo o que a Ucrânia precisa e defender realmente, de verdade. Não é ficar nessa, vamos pensar, porque no início também muita gente acreditava que a Ucrânia seria dominada em 3 dias. A Ucrânia não tem a menor capacidade de ganhar a guerra da Rússia, né? Sozinha, não. Não tem a menor chance pelo tamanho. Sozinha, não. Tem a menor chance. Porque a gente sabe que a Rússia tem muita munição, muito míssil mesmo, e ela tem, claro, exército maior do que o da Ucrânia. Mas nós vamos lutar. Nós vamos lutar até o último nosso guerreiro. Quantas pessoas já morreram nessa? No estatística, assim, que a gente sabe, que é divulgada, é 35 mil soldados ucranianos. E russos? Não fala? Falo, eu todo dia eu divulgo, já passou mais de 100 mil. Morreram mais russos do que ucranianos? Sim. Por que isso? Porque a Ucrânia, ela faz operações cirúrgicas, que na verdade é que especialistas revertem, né? Falam que só a Rússia faz operação cirúrgica, só bombardeia as instalações militares, né? Que a Rússia mas não, quem está fazendo isso na verdade é a Ucrânia. Então, assim, a Ucrânia, ela faz assim, se tem um território para reconquistar, ela vai com cuidado, porque ela sabe que tem
civis lá. Entendeu? Por exemplo, um exemplo que eu posso dar para você, a Ilha das Serpentes, da Ucrânia, que a Rússia tomou, e a Ucrânia conseguiu reconquistar muito rápido. Por quê? Porque lá só tinha instalação militar. Então, quando os russos estavam lá, a Ucrânia foi, bombardeou, acabou com os russos, retomou o território. Agora, por que a Ucrânia não consegue fazer isso em Kherson, em Lugansk, em Donetsk? Por quê? Porque lá existe os civis. A Ucrânia não bombardeia civis, igual a Rússia faz. A Rússia, quando ela avança, ela destrói, ela devasta as cidades. Ela manda míssil, não quer saber se tem criança, se tem idoso. Quantos civis morreram na Ucrânia? Muitos. Ainda a gente não temos dado, porque a gente, quando vai desocupando os territórios, a gente descobre várias covas de civis executados na cabeça, o tiro, amarrados e torturados, muitos civis. A comunicação interna lá tá prejudicada pela guerra? Ou seja, tem alguma interferência russa das pessoas não conseguirem se comunicar? Ou vocês estão conseguindo falar, celular, internet, tudo normal? No territórios ocupados é difícil você se comunicar, sim, porque o controle é muito rígido, né, por parte dos soldados russos. E os territórios que não estão ocupados tem, mas de vez em quando tem alguns problemas, sim, porque a Rússia bombardeia instalações também, infraestrutura, né? Então, às vezes, as pessoas ficam sem luz, então é muito difícil. Tem dias que eu não consigo falar com a minha família, por exemplo. E aí você entra em pânico? Claro, porque eu vejo as cidades bombardeadas, né? E, inclusive, a cidade onde eles estão, ataque, e eu fico em pânico. Eu não sei o que fazer. Até conseguir uma ligação. Sim, até conseguir uma... O meu manhã começa assim, acordo, primeira coisa que eu vou fazer é saber se está tudo bem. Na verdade, o meu manhã começa meia-noite, porque lá é 5 horas a mais, então meia-noite eu já começo a mandar mensagem, já perguntando, vocês estão bem, vocês estão vivos, está tudo, como é que vocês estão, como é que está a situação. É assim. Depois que eu tenho alguma notícia, né, que eu já vou descansar, mais tranquila fico. Enquanto não tiver, eu não fico. Visitar lá, nem pensar agora, né? Eu queria muito ir. Sendo sincero, eu queria muito estar agora lá. Você tem coragem? Sim. Mas nem minha família, ninguém apoia, né? Acha que é uma loucura e todo mundo fala que não, é bom você estar aqui, que você fala, né, da guerra, você ajuda. Eu falo assim, mas eu queria estar ali. Eu queria ajudar lá. Por mais que eu não tenha experiência militar, mas eu me alistaria. Você se alistaria e iria pra porrada? Sim. Tenho coragem para isso. Porque é meu povo, é meu país. Eu não sei explicar isso, mas quando tudo aconteceu, a vontade era essa. Eu entendo um pouco o que você está falando, porque dizem muito, tenho alguns amigos de outros países que falam isso para mim, falam que o mal do Brasil é que o Brasil nunca passou por uma guerra, então o Brasil nunca teve que amar o Brasil, se unir para lutar pelo Brasil. Então a gente não dá valor para nada, a gente é meio assim, foda-se e tal. E quando um país tem essa ameaça, esse povo é unido, esse povo tem um objetivo, tem um respeito pela pátria e tal, e que é uma merda, entre aspas, o Brasil nunca ter tido isso. Você entendeu, né? Sim, uma merda, mas não é. Imagino, você acordar de manhã, porque assim, mesmo a gente sendo assim com o Brasil do jeito que a gente eu fico imaginando assim, se eu acordasse um dia e alguém falasse assim, então, cara, olha, o país vizinho aqui acabou de invadir o teu país e tá matando todo mundo invadindo aqui. Porra, te dá um sentimento de, meu irmão, não posso deixar. Tipo, se eu deixar, Inclusive, o que vai fazer com meus filhos, meus netos? Sim, mais de 200 mil ucranianos voltaram assim que começou a guerra. Que moraram fora da Ucrânia. Voltaram para a Ucrânia? Voltaram para a Ucrânia. Que maneiro, cara. Voltaram. Muita gente que não tem, assim... Claro, que serviram no exército, né? Mas não ficaram nessa guerra no Donbass, né? Que já está há mais de 9 anos, né? Essa guerra lá. Porque, na verdade, a Ucrânia não entrou em guerra agora. É desde 2014. Eu falo sempre assim, a Ucrânia está em grande escala. Guerra em grande escala é 1 ano, tá? Mas a guerra já está... a guerra já está acontecendo. Então, assim, muita gente começou a falar, não, a gente não vai defender. Aí tinha cidades, né? E aldeias que... Os homens se levantaram e falaram assim, mulheres não, a gente vai então proteger. Aqui eles não entram. Eu tô ouvindo você falar e tô achando uma coisa muito preocupante, assim, não me parece ter fim, né? A fim pode ter ser a Federação Russa retirar os seus soldados do território da Ucrânia. Pronto. Você acha que ela vai fazer isso? Claro que não. Então não tem fim. Ela não quer fazer isso. A não sendo que a Ucrânia cede para ela territórios e cede tudo como ela quer, né? Qual a possibilidade da Ucrânia ter ainda o arsenal nuclear que ela disse que não ia se desfazer e ter guardado e agora ela mostrar que tem? Não tem. Não tem? Não tem, porque na época era muito controlado, era tudo anotado, era mostrado quando estava saindo, né? Tinha que comprovar tudo para... Tudo. Tem fotos, tem várias fotos. Se você pesquisar na internet, você vai achar... A Rússia tem arsenal nuclear? Tem. Não sei em qual estado, né?
eu duvido, porque pelo que a gente vê dos tanques, do armamento, eu não sei, mas que ela tem. Então a gente pode, de fato, como dizem as pessoas mais pessimistas, estar entrando numa guerra mundial. Já estamos. Eu acho que já estamos. Na minha visão, já estamos, sim. De informação. Não, essa parte aí concordo com você inteiramente. Já está completamente... Já estamos. Cada um passa o que quer para quem quer e manipula as pessoas até o dia que as pessoas se tocarem e falam, peraí. Mas a internet era para isso, né? Era pra gente saber isso já, né? A internet se serve para alguma coisa, é pra gente não depender mais disso, né? Sim, mas nem todo mundo, né, pesquisa, nem todo mundo tem essa. E aí você resolveu ser uma ferramenta para se defender, mesmo estando aqui no Brasil, você resolveu fazer do seu Instagram, das suas coisas, uma arma para você. Sim, eu participei do Pânico, eu participei do programa Pânico e foi antes da guerra, alguns dias antes eu falava que a Rússia ia invadir. Você foi antes da guerra? Antes da guerra eu participei, até inclusive eu publiquei, eu falava sobre isso e eu lembro muito bem, dia 24, eu estava assistindo a reunião da ONU, do Conselho de Segurança, e a Rússia estava bombardeando as cidades. Eu lembro perfeitamente esse dia. Eu entrei, eu não estava acreditando, eu olhava para a tela assim, eu falava assim, não está acontecendo isso. Aí você via pela câmera da cidade, né, míssil, sirene, aquela coisa toda, e eu ligando para a família, eu não conseguindo falar, e as pessoas me mandando mensagem também, família, amigos, Oksana, eu não estou acreditando, o que fazer? Eu falei assim, não sei, pega a criança, vem aqui e corre, sei lá, eu não sabia o que falar, E a ONU reunida? E a ONU é reunida assim como a gente está sentado aqui conversando, e o Vassili Nebesna, que é representante da Rússia, com cara tranquila, não, a gente não está atacando, a gente está fazendo uma operação especial. Depois dessa entrevista aqui, eu não gosto da Rússia mais não, cara. Porra, coisa escrota, cara. Não, foi horrível. E eu lembro que uma amiga minha, ela pediu ajuda porque ela foi para Portugal. Ela tem 3 filhos. E ela pediu ajuda porque, como eu morei em Portugal antes de vir para o Brasil, eu tenho muitas pessoas lá que eu conheço. Então, assim, a língua também eu conheço, né? Então, para ajudar ela, porque ela não fala nada. Super bem, nossa. E eu lembro que quando ela estava saindo da Ucrânia, o trem onde que ela estava, que lembra naquela época a Rússia falou que ia abrir os corredores verdes para civis saindo, que não ia atacar? Eles atiravam. No trem civil? Civil. Essa minha amiga estava no trem com 3 crianças. Ela falou assim, eu não sei como é que a gente sobreviveu. E quando ela me ligava, eu escutava os filhos dela chorando, ela em pânico, e eu ficava junto com ela, tudo isso vivendo, eu vivo intensamente tudo que acontece. Você está me contando que é muito pior do que a gente está recebendo, né? Com certeza, com certeza. A realidade lá é outra. A realidade lá é outra. Os soldados russos estrupam as crianças. Um soldado russo estrupou criança de 2 meses e mandou vídeo para os amigos. Isso foi interceptado. As conversas que eles ligam para os parentes falando que estão roubando, que estão saqueando, que estão matando os civis, com prazer eles falam isso. Isso tudo está acontecendo agora. E eu fico traduzindo isso tudo, trazendo. Tem até um soldado russo que liga para a mulher e fala assim, ela fala para ele assim, não, você pode estrupar as mulheres ucranianas, faz isso, só que não conta para mim, tá? E usa preservativo. Mas você tem que estrupar para elas aprenderem. Tudo isso está acontecendo, tudo isso. Outro também soldado russo ligou para a família falando que ele executou a mãe na frente dos filhos, que estavam andando na rua. Só estavam andando. Ele falou assim, não, a gente matou mesmo. E a família fala assim, isso mesmo, tem que matar todos. É isso que os russos falam. Aí você me pergunta, como assim? Mas eles estão contra. Não estão contra, porque eu não vejo. Pelas ligações interceptadas eu não vejo isso. Tem um vídeo de um soldado russo que foi, logo no início, ele foi capturado e aí ele tá chorando e o povo ucraniano à volta dele, dando um cachazinho para ele, ligaram para a mãe dele falando que ele tá aqui, ele falou assim, eu não sabia por que eu vim aqui, todo tadinho, né? Todo mundo se comoveu com aquela imagem, tudo, todo mundo ficou assim, poxa, eles nem sabem por que eles estão aí. Sabe o que ele fez, esse russo? Ele atirou de tanque para cima de um senhor velho, ele executou um senhorzinho. Um tanque? Um tanque, ele atirou. Se estava um senhor velho na frente, ele atirou. Depois não, né? Antes. Antes. E ainda assim o pessoal acolheu ele. E tem algum russo
midiaticamente, porque aí também não vai chegar para nós, mas tem algum russo midiaticamente se colocando na internet contrário, fazendo uma oposição interna ou não? Tem alguns fazendo teatro, eu diria teatro. Porque por trás, assim, eles começam meio que doutrinar. Ele não passa, sabe? Se faz de... Ai, tadinho, contra a guerra, entendeu? Tá acontecendo, tem bastante seguidor. Mas não é uma coisa... Mas eles conseguem fazer isso e não serem presos, assassinados, sei lá eu, pela Rússia. Aí você faz conclusão. É teatro. Porque mas eles fazem assim? De dentro da Rússia ou de fora? Fora. Ah, dentro não. Dentro não tem ninguém fazendo? Dentro até alguns tentam, mas... Você teria coragem de fazer o que você está fazendo aqui se você estivesse lá? Sim. Quer uma paçoquinha? Não, obrigada. Obrigada. Não, Maurício, obrigado. E lá, se eu tivesse lá, eu provavelmente até mostrava mais, sabe? Mais conteúdo, assim, levava aos lugares... Mas matar. Não, mas eu fazia assim, não é no território ocupado, né, pela Rússia, mas assim, no território da Ucrânia. O que a Rússia fez, mostrava para as pessoas mais ainda conteúdo, trazia mais ainda. A imprensa ucraniana não tem força para expor isso para o mundo, é isso? Não, ela está expondo. Está expondo. Não, mas eu tô esse falando... nível de detalhe que você está postando, eu vi no teu Instagram hoje, e que você tem, nós não temos. Por que nós não temos? Porque também é muito difícil publicar tudo isso nas redes sociais hoje em dia, porque nós temos restrições, né? Minha página quase já caiu várias vezes. Eu estou na terceira, fica tranquilo. Sim, mas pelo menos você consegue recuperar. Eu na terceira já fiz outro. Eu, se perder, acabou. É muito difícil. Então, eu tenho um canal no Telegram mesmo, onde que eu publico mais coisas assim, muito forte, imagem muito forte, e nem todo mundo aguenta acompanhar. Tem seguidor que fala assim, não aguento, muita crueldade, eu vou sair. Eu falo assim, tá bom, mas é isso que está acontecendo. Quem que você acha que são os aliados de verdade da Ucrânia nessa guerra? Polônia e os países bálticos. Estados Unidos, Alemanha, tudo caô. Não, os Estados Unidos também estão ajudando, mas... Porque eles também não gostam muito da Rússia. Exatamente. Tem interesse, né? Estão ajudando mesmo. Eles estão ajudando, mas poderiam mais, eu acho. E o Brasil nisso? Neutro, né? Segundo o governo do Brasil, está neutro. O anterior e o atual, mesma coisa. Sim, mas isso não é neutralidade. Porque os dois foram encontrar com Putin. Sim. Neutralidade que eles falam, mas eu acho que os países que estão ajudando a Ucrânia, porque assim, o que eu escuto muito o pessoal falar, mas o Brasil tá certo, tem que ficar neutro. Tá, mas quem pediu para o Brasil entrar na guerra? Ninguém pediu. Os países que estão ajudando a Ucrânia não entraram na guerra contra a Rússia, não declararam guerra. Eles estão ajudando, né, mesmo mantendo negócios com a Rússia. Ninguém pediu. Na época que o Bolsonaro foi lá, ele explicou uma parada que o Brasil tinha com a Rússia. O que era? Fertilizante, né? É por causa disso que o Brasil não se mete, né? Pelo menos foi isso que ele explicou, né? Que ele não podia se... Porque o Brasil não depende da Rússia. Criar uma dependência desnecessária. Porque, assim, o Brasil, ele tem 20%, né? Ele importa 80%. O que ele importa da Bielorrússia e a Rússia faz 26% só. Sendo que poderia importar esses 26% do Canadá, Oriente Médio, com quem vocês têm relações internacionais muito bons. Poderia importar também do Marrocos, por exemplo. Ou seja, a balança econômica do Brasil, relação econômica, né, do Brasil e Rússia cresceu depois da guerra. Mais ainda, vocês criaram uma dependência desnecessária. Não precisava disso. Não tinha necessidade. A Ucrânia é fornecedora mundial do quê, principalmente? Trigo. E isso está sendo altamente prejudicado na guerra. Também. Sim, mas a Ucrânia mesmo assim está mandando. Eles não estão atingindo a área de produção. Então, a Rússia, por exemplo, as partes que ela dominou, né, onde que tinha os grandes celeiros, ela pegou esse trigo e deu, se não me engano, para o Irã em troca de armas, tá? E também... A Rússia vendeu o teu trigo em troca de arma para destruir você? Sim. Opa, não, e também outra coisa... Em Mariúpol, que é uma área assim, Mariúpol, cidade, ela tem ferro, né? Então, o ferro do Mariúpol foi também levado para a Síria. Também vendeu. Gente, mas é muita cara de pau que você está me contando. Ele vendeu para a Síria para também ganhar algumas armas, algumas coisas da Síria, porque eles têm grande apoio, né? E a Rússia tem até duas bases militares na Síria.
E outra coisa que também ninguém fala, que eu até falei isso também no Pânico, que a Rússia está reconstruindo suas bases militares em alguns países. Na Síria ela tem 2, na Cuba ela está reabrindo, em Venezuela está construindo aqui do lado. Você acha que tem um grande acordo mundial dessa galera, Rússia, Cuba, Venezuela, esse pessoal mais... E ela está trazendo isso para o BRICS. Qual agora os parceiros que a Rússia está querendo trazer? O Irã, Nicarágua, Cuba... O Brasil se torna um país de esquerda agora com a eleição do Lula. Eu não sei quanto isso pode aproximar ou não, mas... Está trazendo. Vai ficar esse time de ditadores. Bom, mal pago a gente já estava, né? Agora ficamos 2. Eu tô olhando o mapinha aqui, tentando imaginar quem que melhor pode ajudar. A Polônia que está do lado é a que mais pode ajudar mesmo, né? E muitos ucranianos estão indo para a Polônia por causa que a língua é muito similar, então as pessoas estão indo e a Polônia está acolhendo o povo ucraniano, está ajudando. Turquia está como nisso? Quieta? Ela está apoiando a Ucrânia, mas ela também está mantendo negócios com a Rússia. Porque ela é um país que ela sempre foi assim, ela sempre é meio que em cima do muro, entendeu? Ela faz relação com todo mundo, uma boa vizinhança. Bulgária, Romênia também está com vocês? Moldávia? Bulgária, sim. Moldávia, sim e não, porque muita gente, como fazia parte da União Soviética, a Moldávia, né? Muita gente apoia a Rússia lá no território da Moldávia. Aqui que eles querem voltar? Sim, é porque as pessoas que têm já um pouco mais de 50 anos, né, que viveram na época da União Soviética, eles têm ainda essa mentalidade, eles vivem nessa bolha de romantismo soviético, então eles têm esse sonho, então para eles a Rússia é mais próxima, entendeu? Hungria já se posiciona mais pró-Rússia. Para a Rússia. E a Hungria é bem estratégica aqui, o que eu chamo de conservadores soviéticos. Mas aí teria que passar pela Polônia, né? Aí já não vai, se a Polônia está... Porque ela também tem seus interesses, a Hungria. Romênia? A Romênia está ajudando a Ucrânia também? A Ucrânia? Sim. Tem outra passagem aqui, não? Dinamarca seria... Aí tem que passar pela Alemanha, não consegue também, porque a Alemanha está com a Ucrânia. Sim, mas sendo que o Scholz, ele... eles não têm tanta opção de... É muito amiguinho do Putin, então... Pelo mapa aqui, vocês estão com a galera em volta, né? O pessoal em volta tá com vocês, pelo menos, né? Se não tivesse também, puta merda, já tinha... só a Bielorrússia, né, em cima, que faz... Porque antes da invasão, a Bielorrússia e a Rússia, eu até falei sobre isso, que ninguém falava, nem a mídia aqui falava sobre isso. O que eles fizeram? Uma unificação de exército e parlamento. Porque o Lukashenko também tem esse sonho de reconstruir a União Soviética 2.0. Então, eles unificaram-se. Então, quando a Ucrânia foi invadida, ela não foi invadida só pela parte da Rússia, ela foi invadida também pela Bielorrússia, porque o Kiev, toda a região de Kiev em cima, foi invadida pela Bielorrússia. Então, hoje em dia, quando fala assim, mas e se agora entrar pela Bielorrússia? A Rússia já usa o território da Bielorrússia para invadir e realizar ataques no território da Ucrânia. Qual que é a cidade da Ucrânia mais atingida? A gente tem várias, na verdade. Massacres foram grandes em Bucha, Hostomel, região de Kiev. Kharkiv foi muito atingida, bombardeada. Depois a gente tem Mariupol, que foi devastada. A área de Donetsk. Também, é muito, é a área que a gente no Brasil mais tem proximidade pelos jogadores brasileiros. Eles jogam todos no Shakhtar Donetsk. Aí a gente tem uma proximidade de conhecer mais... Bakhmut, que é também uma cidade perto Rússia, que... Sim. A Donetsk está perto da Rússia. Sim. A gente tem agora, no caso aqui, que fica essa parte... Deixa eu ver aqui... Que tem uma mapa, pode colocar, por favor, Deep State, em inglês, que ela mostra exatamente como está agora o fronte. Eles mostram... Fica à vontade. Aquele momento de medo dela digitar o X. Só para quebrar o clima. Por que não tá indo? Foi. Show? Deep State. Aqui, ó. Acho que é esse daqui. Em ucraniano. Gente do céu, mas o negócio é... Aqui, ó. Esse mapa daqui, no caso... O negócio é manipulado mesmo, né? Só fechar aqui.
Olha, esse mapa aqui, ele mostra como é que está o fronte agora. Essas regiões aqui em verde é que já foram, no caso, dominados pelo exército russo, que a gente já conseguiu expulsar. Então, né? verde é da Ucrânia. É, verde da Ucrânia, mas que já foi dominado no início, tá? E tudo que em vermelho é que está ocupado pelo exército russo. Aí, se no caso a gente abrir mais aqui, ó, a gente pode ver... Por que eles são porquinhos, gente? Foi definido assim. Não foi eu que criei o mapa. Os soldados mas têm aqui... Sim. Mas aqui, no caso, é porque pelo computador eu tenho mais facilidade eu de... também. Bem mais. Então, assim... Calma. Vamos voltar devagar. Assim, aqui, no caso, mostra... Desculpa, é difícil mesmo. Tá difícil. Eu também sou ruim nesse negócio aí. Acho que esse aqui tem que apertar, ó. Não, piorei tudo aqui. Já ficou. No caso, no computador, quando você entrar, você vai conseguir ver que aqui, no caso, aqui, se clicar aqui é datas. Então, você vai ver, o mapa, ele mexe. Por exemplo, se foi avançado com linha de sinal, tempo. Exatamente, como é que tá. E, no caso, nessa região daqui, é onde que está tendo o mais tenso agora, o fronte mais tenso. Pela quantidade de soldadinho ali, dá para imaginar aqui. É muito forte, porque a Rússia quer essa toda essa região. Esses que tem um alertazinho, é o quê? Tem uma isso daqui é aeroportos. Tá, não tem nada a ver. Sim. Não, aeroportos, mas esse também site você pode colocar aqui em inglês também, tá? Aqui, mas eles tomaram esse lugar aqui legal, hein? Mas isso foi em 92, isso aqui é Moldávia, isso continua igual, então não é de agora isso aqui. Não, isso é 92, quando a Rússia invadiu Moldávia e pegou Transnistria. Aqui também tem o seu exército. E agora, no caso, a Moldávia está querendo também essa parte recuperar. A Ucrânia até falou que vai ajudar, se no caso eles quiserem. Porque é um trechinho ali que está no meio de vocês dois, Sim, mas né? aqui tem a base militar russa. Eles, na verdade, pegaram aqui... a base que você me falou é essa. Não. A base que a gente falou é no outro território, mas como você perguntou aqui, no caso, durante a União Soviética, existia uma fábrica de munição. Aí a Rússia teve interesse de manter para ela, então ela invadiu Moldávia e pegou essa parte aqui toda Transnistria para ela. Ô, Rodrigo, leva isso aqui perto da câmera pro pessoal ver do que a gente tá falando aí. Vê se você consegue botar ali pro pessoal, pra gente não ficar manjando balão. Tenta aí. Vê se a gente consegue focar. Acho que não, né? Dá o site que eu tô. O que tá de vermelho é basicamente isso. Ela tá mostrando as cidades ali em volta. Oi? Mostra você. Mostra eu? Maurício veio aqui pra... Dá pra ver daí? A treta é essa aqui, ó. Os soldados estão em porquinhos, inclusive. Mas só pra gente ter uma noção da dimensão do negócio, né? Mas tem uma área, o site é DEEP... Deep State. State Map. Sim, exatamente. Deep State Map. E aí você já pode Ponto live, inclusive, que você acompanha ao vivo, pelo que eu tô entendendo. Sim, ao vivo. E toda hora ele muda o front, né? Mas recuperou um lugar legal aqui, hein? Sim, vamos recuperar tudo. Nós vamos recuperar tudo. A gente não vai ceder nossos territórios para a Rússia, não. Eles estão ganhando, eles estão conseguindo entrar por baixo, por cima eles não conseguiram. Eles conseguiram invadir, mas a Ucrânia conseguiu expulsar. E agora é buscar aqui de baixo. Sim, agora vamos aqui. Aqui onde que a Rússia está jogando mais, né, o exército e cada vez mais. Só que como nesses territórios ocupados tem muito civil, a Ucrânia não vai bombardear. Então a Ucrânia precisa somente identificar onde que tem instalação militar russa, aí ela vai bombardear, entendeu? Onde que tem o exército russo. Então, assim, vai fazendo essas operações cirúrgicas, porque a Rússia também usa os civis como escudo. Você acha que quando acabar isso tudo, o número de vítimas da Rússia, da Ucrânia, vai ser muito surpreendente? Vai ser muito acima do que a gente imagina? Por eles atirarem nos civis e... Com certeza. Como é que a Ucrânia está conseguindo... O quanto isso está destruindo a Ucrânia economicamente, enfim, nos paralelos, né, nas outras coisas em volta? Muito. Então, quanto mais tempo eles conseguirem manter essa guerra, pode não estar tomando lugar, mas está destruindo a economia russa. Está difícil, porque, sim, porque estão bombardeando as instalações, né? Então afeta a luz, por exemplo. Muita gente precisa da luz para trabalhar, claro. Então, assim, para viver, ou seja, infraestrutura a Rússia está tentando abalar. Então, assim, isso vai mexer com a economia, vai mexer com negócios. E também outra coisa, trabalhar, por mais que o povo tenta, né, trabalhar, mas assim, você nunca sabe onde que vai cair um míssil. Puta merda. Porque você está sob constante bombardeio. Então, assim,
É difícil. Imagina, você vir aqui agora no estúdio e você, tipo, fica aqui, parece que tá tudo ok, mas a gente sabe que qualquer momento pode cair um míssil aqui agora. Não sei nem o que é viver com isso. É isso que o povo ucraniano vive. O que você mais gostaria que o povo brasileiro soubesse e que não vai saber através da mídia? Eu queria que eles soubessem um pouco mais sobre a história mesmo da Ucrânia, por que existe essa luta pela liberdade do povo ucraniano e que soubessem mais sobre todas as atrocidades que a Federação Russa está fazendo no território da Ucrânia. É pior do que o noticiário diz, né? Muito pior. Tem alguma coisa que você acha que o Brasil poderia fazer, de fato, para que vocês, não que vocês esperem, mas que a Ucrânia acha que o Brasil poderia fazer para... Poderia sim, poderia posicionar-se, poderia fazer votações na ONU, não é ficar neutro quando a gente fala para resoluções de a Rússia está errada, sim, tem que votar que ela está um país terrorista, sim, a Rússia invadiu a Ucrânia, reconhecer isso como uma guerra, sabe, se posicionar mais, provavelmente ajudar mais com ajuda humanitária. Por exemplo, agora o Scholz pediu para o Brasil vender como é que é o nome em português agora? Munição do Leopard 1, que foi doado para o Brasil, que vocês não estão usando. E a Ucrânia está precisando, porque eles têm os tanques Leopard 1 que eles querem dar para a Ucrânia, que são os tanques que já não são assim da linha, né? Que o Leopard 2 é melhor, né? Então eles querem doar para a Ucrânia, então precisa da munição. Quando pediu para o Brasil falou assim, não, a gente é país neutro, a gente não vai se envolver nisso. Sendo que o Brasil depois queria vender alguns armamentos para a Argentina, né? Há pouco tempo atrás. E também foi barrado por conta disso. Você procura para saber. Eu vi essa semana que teve um navio aí aqui no Brasil que não podia aportar aqui, aportou, vai dar uma merda aí. Então, como é que você fala que você é neutro, sendo que para a Ucrânia você é neutro e para outro país você vai vender? Como isso funciona? É o bonde, né? Como eles falam aqui no Rio de Janeiro, né? É o bonde. Se tiver no meu bonde, pode. Se não Porque tiver, ninguém está pode. pedindo para entrar na guerra. Não precisa o Brasil entrar na guerra, é só apoiar a Ucrânia. O povo brasileiro eu sei que está apoiando. Sim, o povo brasileiro está totalmente muito ajudando, muito. Inclusive, existe até aqui uma instituição chamada Humanitas no sul do Brasil, que eles estão fazendo muito pela Ucrânia. Tá? Até agora, há pouco tempo, mandaram geradores para o exército ucraniano. Sempre estão fazendo as coisas, recebendo refugiados, ajudando. Você falou que você queria ir para lá. A gente não pode ir na Ucrânia hoje? Pode. Eu posso pegar um avião e descer em Kiev normalmente. Não, em Kiev você não vai descer porque o espaço aéreo da Ucrânia está fechado. Sim, eu posso descer do lado e atravessar. Você vai, no caso, chegar... pela Polônia. Pela Polônia. Você vai chegar na Polônia, pegar o trem e com o trem você vai fazer essa conexão de Varsóvia, por exemplo, Kiev. Tá? Você pode chegar na Ucrânia. Há quanto tempo está fechado o espaço aéreo? Desde que começou a guerra. Nada. Não tem como, não tem. Os mísseis estão voando, os drones estão voando, a Rússia está... Então, uma pessoa que está muito longe de uma fronteira, por exemplo, não tem a menor possibilidade de sair. Não, pode sair através do carro, né? Através então, quem está muito trem. longe vai ter que ir até... Sim. Tem que fazer esse caminho de trem, né? Para a estação de trem. Porque Kiev ainda é perto, né? Da Polônia. Ainda dá para sair, mas... Mais ou menos, né? Porque o Kiev, ele, na verdade, fica no meio da Ucrânia, assim. Bem no meio. A cidade de Kiev fica bem no meio da Ucrânia. Oi. Aqui, o Kiev, a gente tem aqui a Polônia mais pra cá. Barriga de aluguel? Ele tá falando que lá é legal o negócio da barriga de aluguel, né? E que é muito... Que ele ouviu com um amigo dele, teve que entrar pela Polônia para buscar a filha dele porque estava com a mulher. Você sabe dessa história? Sabe dessa... Não, essa história eu não sei, mas sim, existe, eu sei que existe isso. É? Sim, existe a barriga de aluguel tanto tem muita na Rússia, clínica, na né? Ucrânia. Tem. Porque no meio de uma guerra, como é que a pessoa faz, né? Tem gente que tem que tirar a pessoa de lá. Claro. Gente, é muita coisa envolvida. Eu fico aqui, você vai falando, eu vou olhando para o mapa, eu vou pensando no dinheiro, na economia. Eu falo, meu Deus, atinge tudo. Atinge a escola, atinge a educação das crianças, atinge absolutamente tudo. No caso, hoje em dia, é a distância, porque a gente até tentou, né, normalizar isso para voltar às aulas presencial, só que como a Rússia começou novamente a fazer ataques massivos, né, a todo o território da Ucrânia, então as crianças ficam mais tempo dentro do bunker do que estudando. Então, voltou meio que agora à distância de novo. Os moradores lá sempre souberam dessa ameaça.
né? Pessoal, como você disse, há muitos anos é. A Rússia é a ameaça. Há uma preparação, por exemplo, tem muita gente lá que tem um negocinho em casa escondido embaixo para ficar, que nem o pessoal dos Estados Unidos tem com furacão e tal. É muito comum isso? Então, como a gente, na verdade, fazia parte da União Soviética da Segunda Guerra Mundial, então, sim, a gente tem bunkers, né, nos prédios, a gente Bunker, tem bunker, ou então a gente tem também as casas, porque assim, no interior da Ucrânia, existem casas que a gente tem subterrâneas para guardar comida para o inverno, entendeu? Então, as pessoas também usam isso como se proteger, entendeu? Proteção. Porque a gente tem essas casas subterrâneas onde que a gente faz várias conservas, deixa comida assim. Qual que é o pior cenário hoje? O que de pior pode acontecer? Eu acho que se a Rússia usar o seu arsenal nuclear, mas acho que não vai. Mas se ela fizer isso, acho que o mundo reage, né? Sim, eu espero Porque que sim. arsenal nuclear Antes de ela, né, querer usar. Porque, porra, nuclear é sacanagem. Acho que o pior cenário seria esse. Acho que é isso. Você E acredita o que ela mundo possa usar? precisa apoiar a Ucrânia, continuando mandando armas para a Ucrânia, que a Ucrânia está precisando. Eles não podem demorar o tempo que eles estão demorando. Eles têm que aprovar mais rápido, porque o mundo já viu o que acontece. Em cidades Mas aí grandes. adianta mandar arma com um exército muito menor? Adianta. Adianta, por quê? ajuda, Porque- mas teria Sim. algum outro tipo de ajuda maior do que essa? Porque não vai mudar o fato deles terem um exército muito maior, isso não vai mudar, né? Mesmo com armas mais potentes ajuda, mas não adianta, essa parte não vai, você acha que deveriam mandar exércitos, por exemplo, para apoiar? Também seria boa, assim, para acabar o mais rápido possível, para mandar recado. Porque mais você vendo o mundo não se posicionando, né, não querendo acabar com esse conflito, não ajudando, qual mensagem que você passa para outros ditadores Que pode sanguinários? Não, porque assim... Assim, eu vejo assim, por exemplo, não estão fazendo nada, não está acontecendo nada, então também posso tentar, né, invadir outro país que me interessa. se a Como a Rússia- China, por exemplo, tentou fazer com Taiwan há pouco tempo, né, ficou provocações fazendo. Por quê? Porque outros países que têm interesse também de invadir algum território e recuperar, eles ficam como? Eles ficam na retaguarda só observando. A Rússia invadiu. Qual foi o procedimento do Ocidente? O que outros países fizeram? O que a ONU fez? Como é que funcionaram os acordos? Foi alguma reação? Não foi? Ou foi? Qual foi? E se for com a gente? Pode ser que a gente consiga fazer e isso não vai atingir muito, entendeu? Então, assim, é muito importante sanções. Sim, é muito importante continuar a colocar sanções na Rússia, né? Muito importante apoiar a Ucrânia. Então você é a favor, por exemplo, que haja todo esse boicote da Rússia não jogar a Copa do Mundo, ficar fora da Olimpíada, essas coisas todas? Sim. Você espera que com isso haja uma pressão Já pro governo? Já está havendo uma Ou que os pressão, atletas se posicionem contrários? Todo mundo vai se posicionar e essa pressão ela vai fazer o efeito. Eu acredito que sim, ela vai fazer o efeito. Ela já está fazendo o efeito. Demorou, né? Demorou, mas precisa mais ainda, sanções, mais coisas, mais severas ainda, mais. Porque eles estão demorando muito, eles ficam, por ser muito burocrático tudo, né? Eles ficam demorando de aplicar sanções, né? Para a Rússia, aí fica aprovando um pacote, depois passa não sei quantos meses outro pacote, enquanto isso as pessoas estão morrendo na Ucrânia. Mas nesse momento a Ucrânia só se defende ou ela ataca também a Rússia? A Ucrânia está se defendendo. Se defendendo. Só se defendendo. A Ucrânia não precisa do território da Rússia. A Ucrânia só está... Não, eu digo, nem como guerra para dar uma dor de cabeça, não tem essa estratégia, a gente não só tem, se defender. Não, só defendendo e bombardeando as instalações militares russas. Que já até no território russo foram atingidas. E qual a alegação? Porque assim, a Rússia tem que dar uma explicação aceitável para que as pessoas aceitem o que ela está fazendo. Mesmo que o mundo não aceite, ela tem que dar uma explicação. Qual que é a explicação oficial deles estarem fazendo isso? Então, na verdade, a gente tem vários. Você vai agora escolher qual você acha legal. Primeiro, eles falaram que foi por causa da expansão de OTAN. Depois, eles falaram que era por causa de laboratórios secretos biológicos que tem uns patos selvagens treinados pelo CIA, que tem implante de chip. Uma coisa assim que eu nem acreditei nisso. É uma história
que isso foi falado pelo representante da ONU, quando ele começou a falar, o Vassilini Besna, isso na ONU, que a Ucrânia, que a Ucrânia tem os patos selvagens treinados pelo CIA nos laboratórios da Ucrânia, que tem um chip que identifica os russos, que mata o russo, e que a Ucrânia também está inventando um vírus para atingir os porcos da Rússia, para desequilibrar a economia russa. Ou seja, cada dia é uma coisa. Depois falou que a Ucrânia tinha arsenal nuclear, depois falaram que a Ucrânia era satanista, depois que a Ucrânia era nazista, depois que a Ucrânia... Nossa, todo dia tem uma desculpa diferente. Se a gente vai fazer não tem uma fixa... linha de tempo, a gente vai falar assim, é loucura, é loucura. Não tem uma desculpa permanente, oficial, maior. E quando cobram... E chama isso tudo operação especial. Isso não é guerra, isso é operação especial. Operação especial. Vai lá, arrebenta outro país e... Sim, também falaram que estão libertando o povo russo, que está sendo oprimido no território da Ucrânia. Mentira, mentira, porque a Ucrânia nunca oprimiu nenhum povo. Na Ucrânia tem mais de 100 e pouca diferentes nacionalidades vivem na Ucrânia e tudo é tranquilo. Então, assim, não existe isso. A Rússia toda vez inventa uma história. Os jogadores de futebol que eu conheço que viveram na Ucrânia sempre falaram que é um país super... Sim. Acolhedor, assim, de boa, não é... Eu entrevistei... Que é um país com medo, sempre foi um país com medo. Isso eu sempre ouvi. Os caras falam, cara, a gente vive aqui com medo, porque... Sim, mas assim, eu, por exemplo, entrevistei há pouco tempo, até aconselho você, se tiver interesse, chamar alguns guerreiros brasileiros que participaram da guerra, que voltaram. Eu ia entrar nisso agora. E eu entrevistei alguns, e eu sempre fico perguntando a mesma coisa. Como é que vocês foram recebidos pelo povo, pelo exército ucraniano? Vocês sentiram alguma diferença? E todo mundo fala que não. Todo mundo fala a mesma coisa. Porque essas pessoas, eles moram lá, eles são do exército lá, ou eles foram até lá para ajudar? Não, eles foram até lá. Foram até lá para ajudar. Porque quiseram? Sim, se até quiser, eu te depois indico alguns que foram muito legais. Ufa, achei que ela ia falar, se você quiser, você pode ir pagar. Eu ia falar, olha, desculpa te decepcionar. Não. É que realmente, se eu for, eu vou mais prejudicar mesmo. Eu posso indicar as pessoas para você entrevistar, para você conhecer Não, isso é muito legal. Pouco, sim, porque eles viveram lá, eles viram, eles foram recebidos pelo meu povo e eles podem contar muita história bacana. Você se sente acolhida aqui no Brasil? Sim. Sim, mas tem também problemas, enfim. Mas essa parte vamos pular. Aqui no Brasil? Sim. Não, a gente tem um monte, mas a gente não tem um desse tamanho. Não, eu tô falando assim, tem pessoas que acolhem, tem pessoas que não acolhem. Tem pessoas que, por exemplo, quando perguntam, o que você acha do Brasil? Aí você começa a falar o que você acha de verdade, algumas coisas, e o brasileiro não gosta, né? Quando a gente critica algumas coisas e fala assim, então se você não gosta do Brasil, então pega avião e volta pra Ucrânia. É assim. Mas, gente, mas isso aqui é interno também, não adianta. É complicado. Por exemplo, eu sempre brinco com eles, eu faço, por exemplo, eu não gosto de Salvador. Mas não é que eu não gosto da Bahia, eu amo a Bahia, eu não gosto de Salvador, eu não gosto da cidade. Aí o cara fala, como é que você não vai falar só? Eu sou de São Paulo, eu não gosto de São Paulo. Eu vim morar no Rio. E isso não é uma ofensa, eu não gosto de Paris. Qual é o problema? Eu só não gosto do lugar. Não é que eu odeio a pessoa, eu não gosto. Até eu acho que tem coisas que eu não gosto. Não gosto do ambiente. Gente, as pessoas levam isso num nível. Se você não gosta, não sei. Segura aí, irmão. Só minha opinião. Eu acho que não existe, equilíbrio e respeito na opinião. Porque se você me pergunta, você quer que eu responda sinceramente, né? Sim, claro. Então, eu vou responder sinceramente. Então, você tem que aceitar o que eu vou falar. E não falar assim, então por que você está aqui? E qual que é a tua opinião sobre o Brasil? Eu sempre falo assim. Eu sempre falo assim, que o Brasil, ele de norte a sul, ele é muito bonito, é diferente, né? Tem várias diferenças, mas porém tem problemas muito complexas, né? Na parte da saúde, educação. O que mais te assusta vindo de lá para cá? Assim, o que mais assusta, eu acho que insegurança. A violência aqui é pior, né? Sim, porque a gente não pode andar, né, tranquilamente. A gente toda hora tem que ficar atento se alguém vai assaltar, não vai assaltar. Então, se o telefone você não pode andar tranquilo, cordão você não pode usar, né, a bolsa, essas coisas assim. A segurança, acho que saúde também. Saúde é outra parte também, que é difícil. Eu lembro que quando cheguei no Brasil, eu fui abençoada de pegar o dengue. Mas você usava a saúde pública? Sim, e eu fui, a saúde pública e aí foi, puxado. Eu lembro muito bem, eu tava com febre 40 na fila esperando e não foi atendida. Não foi atendida. Aí tem aquela coisa que todo mundo fala assim, mas pro gringo aqui é tudo fácil, a gente... Tudo que eu consegui conquistar aqui no Brasil foi com muito suor. Não foi nada pra mim fácil, nada fácil. E você tem vontade de voltar? Pra Ucrânia? Muito grande vontade, muito. Como eu já falei anteriormente. Não, mas independente da guerra, tô falando de vida. Sim. Se estiver tudo bem lá, acabou a guerra. Sim. Você prefere voltar para lá? Sim, para ajudar a reconstruir meu país. Sim.
mas eu não sei ainda. Eu tô indecisa. Segura aí, menina. Tu vai se meter lá no meio do negócio. O negócio tá uma confusão lá. Pera aí, cara. Pera aí. Tu tá ajudando lá no Instagram. Eu sei, Tu tá alertando o povo. As pessoas precisam saber. Calma aí. Sei, mas eu também posso fazer a mesma coisa de lá pra cá, né? Mas lá tá tendo bomba. Lá não agora, entendeu? Tá perigoso. Calma. Não vai inventar moda. O que mais que eu tinha pra ver? Esses brasileiros fizeram a participação em algum combate, alguma coisa e voltaram? Sim. Era específico? Sim. Porque assim, o que acontece? Quem vai para a Ucrânia não tem obrigação de ficar lá, né? Eles têm um contrato que, né, eles fazem parte do exército ucraniano e eles podem retornar quando eles quiserem. Uma missão assim, específica, tipo, né? Algumas, né, específicas. Eles até conseguem explicar melhor essa parte de contrato, como é que funciona, então seria legal assim. Você sabe o tamanho do exército russo? Assim, não. Assim, É tudo estimado, né? Ninguém tem o valor. É, tudo exatamente, porque eles ficam fazendo muito fake news, então a gente nunca sabe. Eu só sei que eles não são muito preparados, porque... Porque se vocês tomaram tudo desses lugares aqui de volta... Não, porque você até inclusive vê que alguns, por exemplo, quando a gente pega alguns soldados, né? A gente pega capacete da Segunda Guerra Mundial, armas da Segunda Guerra Mundial, que já está ferrujado, até próprios russos ficam reclamando. Até inclusive tinha como que é o nome? Eu esqueci agora em português, proteção que o... Colete, prova de bala e por dentro tinha aquele armamento antigo, sabe? Do Cavaleiros, tipo assim, de metal. Era armadura. Eu publiquei isso, sim. Eu publico muitas dessas coisas. Caraca, e a gente então, tá reclamando assim, aqui no Brasil do exército, aqui os caras também estão meio na... Agora vem cá, falando um pouco menos da guerra e usando o interessante que é conversar com alguém da Ucrânia pro dia a dia, além da parte da guerra, o que é parecido entre o Brasil e a Ucrânia? Existe alguma semelhança? É tudo muito diferente? As pessoas são muito diferentes? Não, eu acho que as pessoas, pelo contrário, eu acho que o povo é muito receptivo igual na Ucrânia. Eu me sinto assim, às vezes igual na Ucrânia, não sei. Que legal. Já sei então que para a Ucrânia é um lugar bom de ir. Porque, por exemplo, que eu não gostei lá em Paris é isso. O francês nem olha na tua cara. Uma coisa, né, trata assim, né, eu já não sei, já falam que em Portugal o pessoal é receptivo, mas é bem grosseirão, é o jeito deles e tal, na Espanha nem tanto, na Itália já são super próximos e tal, e eu nunca ouvi falar da Ucrânia, de como é que era o pessoal lá. Religião na Ucrânia, como é que é? É ortodoxo. E isso é um problema com outros países, ou é tranquilo? Não, assim, o que acontece? Há pouco tempo, até inclusive saiu uma notícia falando que a Ucrânia banhou algumas igrejas. Não sei se você viu essa notícia. Eu vi e achei fake news, mas... Então, na verdade, não é fake news, porque existe várias ramificações, tá? Existe dois patriarcatos. Existe o patriarcato da Ucrânia, que é de Kiev, e tem o patriarcato de Moscou, igrejas. São igrejas ortodoxas, tá? E o que acontece? O que foi banido foram as igrejas ortodoxas que pertencem ao patriarcato de Moscovo, tá? Porque elas eram usadas como as bases para agentes secretos russos. Então foi feita a investigação e foram descobertos documentos de agentes secretos, foram descobertas propaganda russa, ração militar russa dentro dessas igrejas. Eles usavam a igreja, então? Exatamente. Muito conteúdo também de pedofilia, de outros documentos, passaportes de vários países dos agentes, né? Dinheiro de vários países. Então, essas igrejas foram banidas, sim, porque elas fazem parte do patriarcato. Porque, assim, o patriarca Kirill, que é da Rússia, né, que todo mundo conhece, ele é amigo do Putin. E ele também é agente secreto da KGB. Meu Deus. Então, assim, quando você vai para a igreja, você não vai exatamente fazer confissão para um padre. A Rússia parece o Rio de Janeiro, cara. Todo mundo sabe quem é o miliciano, que o outro lá é amigo, o político é fechado com o cara, tal, dizer que todo mundo sabe da porra toda e todo mundo convive, né? Mas vamos lá, tá tudo certo. Eu fingi que ninguém sabe. Que loucura. Então existe, assim, mas na Ucrânia existe a igreja ortodoxa ucraniana e tem outras religiões, tem outras religiões? Isso é um problema interno? Tem muçulmanos, tá tudo tranquilo, tem judeus e não tem problema nenhum. Não é um país intolerante em relação a isso? Não persegue, não tem intolerância, nada disso, tá? Isso daí é propaganda russa, porque a Ucrânia não faz isso. Porque até inclusive o povo nativo da Crimeia, tártaros, eles são muçulmanos. Entendeu? Ele tem a religião deles e a gente respeita. Sabe? A gente tem, por exemplo, a Odessa, né, a cidade de Odessa, que fica no sul da Ucrânia, ela tem muito judeu lá, mora muito judeu. A gente também respeita. Então, assim, não existe. Tanto que você pode ver que o presidente ucraniano,
e o primeiro-ministro da Ucrânia é judeu. E esse presidente não é parça do Putin, né? Não. Esse presidente atual é ponta firme com vocês lá, né? Sim. Tá há quanto tempo esse presidente? Ele tá no primeiro mandato dele, né? No primeiro, já vai para o segundo. Explica muito do porquê da invasão agora. Né? É uma das coisas. Uma das coisas foi a entrada desse presidente atual, que não é fechado lá com o Putin para fazer. Porque também o acordos do Minsk, né, que é aqueles acordos que foram sobre a negociação desses territórios da Crimeia, do Donbass, né, que foram meio que forçando a Ucrânia a aceitar, né, algumas coisas. Porque assim, não tem como falar assim, rápido, né, e genérico sobre um acordo, porque o acordo ele tem vários pontos, né, que você tem que analisar, tem que ver. Então, assim, tentaram meio que foi a França e a Alemanha tentaram meio que empurrar acordos para a Ucrânia meio que aceitar tudo que a Rússia quer, e nesses acordos o presidente não estava concordando, falou assim, não funciona assim. Como assim, a Rússia vai sempre chegar a impor para a gente? Não tem como. A Rússia não quer perder o controle, ela quer continuar sendo a mãe ela quer fazer o referendo no territórios ocupados por exército da Rússia mesmo, e ela fala que 99% da população a favor. Onde que você viu uma votação onde que 99% da população é a favor? Nunca existiu isso no mundo. No mundo inteiro, quando você tem uma... É que vocês não usam urna eletrônica. Vocês estão dando mole. Então, mas... É complicado essa parte, eles querendo que a Ucrânia fique desmilitarizada, né? Que a Ucrânia faz isso, aquilo. É evidente que eles vão tentar de tudo para deixar a Ucrânia o máximo dependente possível da Rússia, para que eles tenham força pelos próximos... Mas o povo não vai aceitar, o povo não aceita, o povo não quer. Essa luta que a gente tem não é desde agora, eu sempre falo isso, sempre deixo isso bem claro. Essa luta já há séculos, o povo ucraniano luta pela sua liberdade e pela sua existência como povo. Caramba. É muita coisa. É muita coisa envolvida, cara. Muita coisa. É muito complexo o assunto. Olha pro mapa, você fica falando, meu Deus, mas entraram aqui por baixo, vou parar. Porque não vai parar, né? Não vai parar, né? Eles não vão parar. Se a gente for prático, para ser bem pragmático, ou o mundo dá uma resposta do tipo, para, ou então o mundo vai contra vocês. Entendi onde vocês estão. Eu acho que foi ótimo esse esclarecimento seu, porque eu entendi o teu ponto. Uhum. Ou o mundo bate de verdade na Rússia e fala para, porque senão... Ou então eles vão entrar e eles não vão parar, eles vão ficar até... Sim, eles vão, eles sempre, você pode ver, por exemplo, por que eu falei daquela parte quando a gente estava falando de, qual a justificativa? São vários, né? Porque a Rússia também, ela fica observando qual vai ser a reação. Por exemplo, saiu na TV estatal russa, como a Rússia invadiria os países bálticos, como seria o ataque. Saiu isso numa TV estatal russa explicando. Eu postei esse vídeo no meu Instagram. Manual? Aí eles estavam lá explicando, não, porque a gente vai assim e vai aqui, aí a gente pode jogar aqui o míssil, aqui a gente faz isso, explicando. Aí eu falei, sabe por que isso acontece? Porque eles querem ver qual vai ser a reação do mundo. Se a reação não será nenhuma, eles vão aplicar. Por isso que é sempre assim, a Rússia primeiro fala e dá um tempo, espera. Qual vai ser a reação, o que vai ser... Nada! Aí ela vai e procede com o plano. É assim. Ela bota para executar. E o precedente é grave, né? Porque como você falou, poxa, dentro da Europa acontecer isso e ninguém fazer nada, você imagina se alguém quiser fazer uma merda dessa na África ou na América do Sul. Ninguém vai dar a mínima. Sim. E você não esqueça que a Rússia já invadiu outros países. Sim. A Rússia já invadiu e já massacrou muitos povos. Então você acha que, por exemplo, a Copa do Mundo ter sido lá é uma afronta? Eu acho muito bom não fazer Copa do Mundo lá. O que você perguntou, Maurício? Você acredita que existe alguma sanção eficaz para combater isso? Específica? Sim, que não está sendo feita? Algumas estão já até fazendo efeito, sim. Por exemplo, algumas empresas saindo da Rússia, né? Parar de fazer negócios com a Rússia. Isso é muito importante. Isso é uma parte muito importante. Os países parar de fazer negócios com a Rússia. Então o Brasil te decepcionou, né? Sim. Porque os dois presidentes do Brasil, o anterior e o atual... O governo, não é o Brasil. O governo. Os dois governos, o anterior e o atual, ou seja, esquerda e direita, foram até lá, conversaram com o Putin, voltaram e falaram, a gente não vai... Sim. Você achou que pudesse... Sim. O Brasil tem tanto rabo preso assim com a Rússia? Pelo visto, né?
Nossa, será que é só um negócio de fertilizante mesmo? Porque, porra, ninguém... E o que é interessante é que quando o Jair Bolsonaro foi, o diplomata ucraniano tinha convidado para ir para a Ucrânia. Só que não, ele foi para a Rússia e depois, a seguida, ele foi para onde? Para a Hungria, outro país que não está apoiando a Ucrânia. Aí eu começo a questionar por quê. Estranho, né? Muito estranho. Aí agora vai o outro presidente Não, do esse outro daqui lado... eu entendo. Não, esse daqui eu entendo. Esse daqui É eu porque entendo ele é porque é historicamente aliado da Rússia. É, sim. A esquerda é historicamente aliada da Rússia. Você pode ver. Você pode ver quantas narrativas que eles espalham, Tá, mas fake news, propaganda. Pro isso esquerda daí. e direita, os dois terem ido na mesma direção, o Brasil Porque a deve ter Rússia um belo consegue- rabo preso com a Rússia. Porque a Rússia também consegue capturar, né? Eu falo que, assim, conservadores soviéticos, né? Que o pessoal se considera... extrema-direita, né? Consegue cair nessas armadilhas da Rússia. Não, ele Porque falou... ela vende a imagem, né? Tanto para a esquerda, tanto para a direita. E são imagens diferentes. Eles conseguem cair. Falou do negócio do fertilizante, né? Que era um argumento, mas assim, eu não tenho conhecimento do tamanho da importância disso no Brasil. Mas como eu anteriormente expliquei, que não tem necessidade nenhuma. Não é fundamental assim? Não é. São 26% que vem da Bielorrússia e da Rússia, que poderia ser comprado no Canadá, no Marrocos, Oriente Médio, com quem o Brasil tem muito bons relacionamentos. Por que logo a Rússia? Então, tem Até a alguma Ucrânia coisa aí, vende. tem alguma relação aí esquisita, extra. O quê? Não sei. Porque a esquerda e a direita, os dois, ou seja, se fosse um, né? Ah, tudo bem, o Lula é parceiro, tá, mas Bolsonaro também, Bolsonaro tá do outro lado. Então aí ele vai lá e, porra, tem uma coisa... Essa coisa de solidarizar-se com o povo russo, com a Rússia, né? Chamar o Putin de conservador, que o Bolsonaro fez. Por isso que eu falei assim, só se for conservador soviético, né? Porque de conservador o Putin não tem nada. Ele pode vender essa imagem, mas ele não é conservador. Nem aqui, nem na China. Acho que as pessoas têm que um pouquinho estudar mais o que é o conservador de verdade. Porque as pessoas gostam de pegar essas palavras, né? E ficam falando, não, porque eu sou conservador. Não, porque eu sou isso. Mas você sabe o Acho que as pessoas se rotularam assim, se você não é um cara socialista, um cara de esquerda, você é conservador. Não é isso. Não é, e outros? São dois. Você pode ser outros liberal também. e pode ser progressista e conservador, pode não concordar com o socialismo e acreditar. Você pode juntar as duas pautas da maneira que você quiser. Mas o povo não faz isso. Fizeram um combo. Ou você é totalmente de direita ou você é totalmente de esquerda. E quando você às vezes tenta argumentar, mostrar os fatos e mostrar, olha aqui, olha como é que está a balança comercial agora com a Rússia, olha o que aconteceu, olha como que vocês criaram a independência, a pessoa, então você é esquerda. Falou assim, eu sou da esquerda. A gente que ficou oprimido durante tempo pela União Soviética é esquerda. Não tem cabimento, sabe? As pessoas falam só para falar, não pensam o que estão falando. É complicado você até explicar às vezes para as pessoas. Eu entrevistei a Zoe, você deve conhecer a Zoe da Jovem Pan, cubana. Eu não conheço ela pessoalmente, mas já ouvi falar Ela é minha dela. amiga, ela contando lá de Cuba e tal, é muito parecido com o que você está falando dela, chegar e falar assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu vivi lá, vocês não têm noção do que vocês estão falando. Eu vivi lá, minha família tá lá, porra, para de achar que é tranquilo, que é e tal. Mas... Sim, por que então as pessoas não vão morar lá? Se é tão bom. Pergunta meio simples, né? Sim. Por que tuas férias tu vai passar num país capitalista? Por que você compra o iPhone? Né? Por que você não compra produtos lá desses países? A Havana, por exemplo, é linda. Passa sua série em Cuba, né? Sim. A Havana é linda, né? Dizem que é maravilhoso. Falam que é a Rússia é democracia. Vai lá protestar. Não precisa nem escrito nada no cartaz, só com um cartaz branco lá. Assim na Praça Vermelha lá. Vai lá pra ver. 15 anos de prisão. LGBT pode? Não pode na Rússia. Então... Isso é muito louco, né, cara? Porque você vê a mesma galera que apoiou lá, vamos supor, na eleição no Brasil, né? Democracia, pelo direito dos gays, desse, daquele, não sei o quê. O presidente é parceiro de um país, de vários, né? Cuba, Venezuela e tal, que não permitem nada disso. Ou seja, não tem nada é uma grande mentira isso, porque na hora de ter a tua relação comercial, de parceria, sei lá, você, foda-se, eu concordo com ditadura, eu concordo com tudo, foda-se. É uma loucura isso, né? Muita. Por isso que eu falo, é tão complexo esse assunto que não dá para resumir em 1, 2 horas. É muita coisa envolvida, muito. É muito conhecimento. Eu não consigo nem imaginar o tamanho da merda, porque
Você tá falando, eu tô pensando aqui, né? Porque obviamente que eu nunca parei horas da minha vida para ficar pensando como é que tá a guerra na Rússia. Eu ouço e o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, tenho que seguir minhas coisas. Lamento, mas não tem muito que eu posso fazer. Agora você tá falando, eu tô pensando, né? Você vai contando, eu vou pensando, eu falo, tá, mas qual setor não é atingido? Não tem, todos. Eu fico pensando na minha vida, o que eu deixaria de fazer se eu tivesse nessa situação e fosse ucraniano? Tudo. Sim, e você eu não ia viajar, eu não ia ganhar dinheiro, eu não ia estar fazendo futebol, porque não ia estar tendo futebol em boa parte do... Destruíram até o futebol lá. Meu Deus, eu não ia estar fazendo entrevista, talvez, porque talvez dependendo do que eu falasse, o estúdio tomasse uma bomba na cabeça, eu também não ia poder fazer nada. Acabou a vida. As pessoas perguntam assim, qual esse lugar mais tranquilo na Ucrânia? Eu falo assim, gente, não existe. A Ucrânia toda está sob constantes bombardeios. Qualquer momento, qualquer lugar pode cair míssil. Não existe um lugar seguro. Claro, tem umas regiões que é mais tranquilas, né? Onde que está um pouco mais longe do fronte, mais perto da Polônia, assim, que fica um pouco... Mas também o míssil alcança tá lá. Então não tem como. Não tem. A paz é uma coisa muito... Você tem alguma pergunta, Rodrigão? Não faça. O Arthur Duval, fez uma declaração polêmica... Não, mamãe falei. Você se sentiu mais ofendida ou você entendeu a ideia dele de querer mostrar a verdade dele? Você acha que... Ele está fora do microfone, né? Eu vou repetir a pergunta, porque você está sem o microfone. Ele perguntou se, no caso do Arthur Duval, mamãe falei, que deu aquela repercussão, o áudio que ele mandou, se você se sentiu ofendida com aquilo ou se você entendeu que, o cara estava falando com os amigos dele, não tinha nada a ver. Como é que você viu Eu fiquei indignada. Como? Eu fiquei indignada e... Não sei se eu posso falar isso, mas... Eu fiquei muito, muito com ódio e raiva. Porque isso não se fala, mesmo com os amigos. Aquilo foi nojento. Aquilo foi horrível. Te entendo, você é mulher e é de lá. É indignidade. Não, porque a pessoa fala que vai para ajudar e vai fazer um áudio desse, mandando, falando... Porque eu escutei o áudio. Ele tá falando das mulheres, não da Ucrânia, né? Ele tá falando da cidade que ele tava, né? Que é do lado, eu não sei nem se é na Polônia, se é na... Não, ele tá falando da Ucrânia. Não, a cidade que ele gravou o áudio era entrando, não era na Ucrânia. Ele tava falando mas também ele estava se referindo às mulheres. Sim. Tá, mas ele explicou lá que ele estava numa cidade que entrava, eu não sei por onde ele entrou, não faço a menor ideia. Que foi logo na primeira semana da guerra que eles foram, então eu não faço a menor ideia. Mas foi muito cafajeste. Para não falar outra palavra. Deu um problemão para ele, perdeu até o mandato e tal. Foi pouco. Você acha? Sim. Eu concordaria com você em outro país. Tá. No Brasil. Por isso que eu não vou muito comentando. Não, eu falo assim, no Brasil, eu concordaria com você não fosse o fato de tanto bandido estar no poder com coisa muito mais grave do que o áudio. Eu falo, pegar o áudio e eu... então tira todo mundo, né? Aí eu já acho... Mas eu entendo o teu ponto, óbvio. Porque nesse caso você é atingido e tal. Quer ligar para o Arthur? Eu tenho o telefone dele aqui. Não, obrigada. Quer conversar com ele? Quer que ele converse com você, te pede desculpa ao vivo? Não? Pessoalmente ele pode até vir aqui. Ele te explica. Eu já tive com ele num podcast. Não preciso de explicações dele, não. Eu quero que ele pede desculpa. Ele fala numa boa, ele não é... É que te falar, é que a gente está acostumado com esse ambiente de grupinho de homem. Então eu sei que para quando a mulher ouve aquilo é chocante, né? De tal. Mas assim, é uma coisa tão... mas o chocante foi, tipo, né? Por exemplo, ele ir no meu país, onde que tá uma guerra, onde que as pessoas estão fugindo, onde que tá tendo bombardeio, as mulheres com crianças saindo. E como é que a pessoa pensa numa coisa dessa nesse momento? Me desculpa. Você acha que a pessoa que está saindo, ferida, machucada, deixando família, ela está com cabeça pensando em alguém? Mostrar a verdade, você não acha que também tem um lado positivo? Não, tem um lado positivo, mas acho que nisso daí ele errou muito feio. Não, ele errou, tanto que ele pediu desculpa, ele sabe que ele errou. Ele errou, não precisava daquilo. Ele mesmo se desculpa e fala que errou e tal. Eu nem sei se realmente ele ajudou, né? Porque houve lá também outras coisas, assim, falando, então não sei como que foi essa ajuda aí. Que houve muita coisa, esse contraponto lá que... depois que deu o áudio... Eu sei que ele é seu amigo, mas aí a gente já também... Não, se ele não vai na minha casa, eu não vou na casa dele, mas a gente se conhece, a gente fala no WhatsApp, ele já veio aqui e tal, não sei o quê. Quando deu o negócio, inclusive eu falei com ele durante o... Quando saiu o negócio, eu mandei um WhatsApp pra ele e falei assim, cara... porra é essa? O que aconteceu? Quem vazou essa merda? O que é isso? Grupo de pelada? O cara... Quem é o teu amigo, filha da puta também, que pega um negócio desse, né? Qual é o contexto e tal?
ele estava dentro de um voo, vindo de lá para cá, acho que ele estava num voo na Alemanha, e ele ficou lá 15 horas, 10 horas no voo, acordado, sem poder, sem internet, sem comunicação, sem poder reagir. Aí quando ele desceu no aeroporto, a merda estava feita. E aí eu só consegui falar com ele dias depois, tá? Depois ele veio, me deu uma entrevista, ele falou, cara, eu não devia ter falado aquilo, eu fui um babaca, fui um machista e tal. Mas, porra, eu jamais falaria aquilo, né? Eu falei aquilo para um grupo de amigos íntimos aqui, que homem conversa. Aí eu falei para ele, exatamente, eu falei, eu não vou te negar que o tom que você falou, se eu falar para você que me espanta nos meus grupos de WhatsApp, eu tô mentindo. Não vou ser hipócrita. Homem fala assim mesmo. É que o momento, o contexto, não podia. Agora, esse teu amigo aí que vazou isso aí é um tremendo filho da puta também. Esse aí é um puta de um canal. Mas enfim, deixa o Arthurzão pra lá. E vamos ver se um dia a gente encontra vocês e você conversa, ele é legal. Isso é legal mesmo, porque ele é um cara maneiro. O que você quer? Caneca, claro, ó, uma canequinha pra você lembrar que veio aqui. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa que eu esqueci que você queira falar? Não, por enquanto não, acho que falei tudo que você me perguntou. Não, mas tem alguma coisa que você queira, algum assunto que você queira que eu toque, que eu não toquei, porque eu não sei o que você tem pra mim, né, eu tô mais... Não. Acho que por hoje tá ótimo de informação, já passei bastante coisa, porque se eu vou falar, e a gente pode marcar depois outra se você quiser mais. Não, vamos, na medida que isso for evoluindo, tomara que não precise, porque acabe essa merda, mas se não acabar, né, a gente volta a conversar e tal. Porque por hoje já é muita informação também. Siga o Instagram dela, traz os brasileiros que foram pra guerra lá, quero falar com esses caras que deve ser uma história também de foder, tá? Rapaziada, grande abraço. Deixa o like. Tamo junto, Ucrânia. Isso aí. Me convenceu. Até porque ela é uma ucraniana São Paulina. Ah, rapaz, já ganhamos a Ucrânia. Olha só, o que a Rússia vai conseguir, eu não sei. O São Paulo já conseguiu. Coração da ucraniana pra nós. Gente, se inscreve, deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.